Bom dia, eu sou Andresa Boal e esse é o nosso Costureira de Histórias. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma pessoa que me inspira muito, que me inspirou muito, né, durante toda a minha vida, Márcia Baraldi, maravilhosa. Seja bem-vinda. Obrigada, Andresa. Obrigada. Você também é uma fonte de inspiração minha. Mas você é a minha fonte de inspiração. Eu já fui tua aluna, tu sabe disso. Sou uma pessoa que admiro muito o teu trabalho e te ter aqui é um baita privilégio. Muito obrigada por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço. E eu quero começar, né? Esse programa ele é para contar histórias. Né? Histórias da nossa grande Florianópolis, histórias de grandes artesãos, de pessoas que trabalham com as mãos. E você, como eu disse, é uma grande referência para mim e acredito para muita gente na nossa cidade. Né? E eu, antes de a gente entrar em todo esse mundo Márcia Baraldi, eu queria que você contasse para mim um pouquinho de como que veio essa tua veia do artesanato. Você já nasceu fazendo artesanato? Como que é isso? Quem que trouxe? Nossa, Andresa, é uma história muito tocante assim para mim. Por quê? Eu, na verdade, eu sou filha de costureira, bordadeira, crocheteira. Então, a minha família toda tem essa veia artesã nas mãos, né? Mas eu nunca tive. Eu tenho uma máquina de costura que eu ganhei antes de eu nascer. Eu sei disso. Que a minha avó era louca para ter uma filha mulher. E ela teve 5 filhos homens. Primeiro neto foi homem. Ela falou assim, não, eu preciso fazer uma promessa. E ela fez uma promessa para todos os santos que se viesse uma neta, a primeira neta ia ganhar a máquina de costura dela, que era um tesouro. Qual era o tesouro das mulheres de antigamente? Qual era o objeto único delas, né? Eram as máquinas de costura. E eu fui a primeira neta. E eu fui muito mimada por essa minha avó. Cresci embaixo da mesa da máquina de costura dela. E tenho uma recordação com um amor muito grande. Mas nunca me interessei por costura. Eu me formei em tecnologia, fui analista de sistemas. E minha vida era outro rumo, né? Mas a vida dá uns percalços na gente de vez em quando, né? E acaba que a gente dá uns tropeços. Eu me casei tarde, eu tive a minha filha, única filha com 38 anos. E quando ela estava com 3 aninhos, eu trabalhava, quando ela veio, eu comecei a trabalhar em casa, mas na área de tecnologia ainda. Mas quando ela estava com 3 aninhos, eu tive um câncer muito agressivo, que graças a Deus estou curada. Mas foram 2 anos de muito tratamento, cirurgias, fisioterapias. E todo mundo que passa por isso sabe que, né, não é fácil. E eu fiquei esses 2 anos sem trabalhar, uma pessoa que eu era muito dinâmica, e aquilo foi me minando. Né? Então, a Márcia Baraldi, dinâmica, ativa, independente financeiramente, já não existia mais, né? Estava fragilizada com tudo muito aquilo. Fragilizada, né? Entrei numa depressão e não tinha recursos financeiros, porque a gente tinha gasto muito com tratamentos e tudo mais, então era tudo muito complicado. Mas depois de 2 anos a coisa começou a encaminhar e eu fui fazer uma terapia e a minha psicóloga perguntou assim, Márcia, o que te faz sorrir? O que te faz levantar da cama todo dia? Porque você está num estado depressivo. Eu falei, o sorriso da minha filha. Esse é o momento mágico no meu dia. E o que faz a sua filha sorrir? Ela tinha 5 aninhos de idade. Essa história eu não sabia. O que faz essa menina sorrir mais? Com 5 anos, as crianças adoram fantasia. Falei, fantasia. Ela adora, ela se fantasia de princesa, de sereia, de palhacinha, de qualquer coisa. A fantasia para ela era mágico.
Ela falou assim, comece a fazer fantasia para ela. Que isso vai fazer ela sorrir, vai te fazer mexer com as mãos vão te ajudar, você vai estar entretida nisso. Mais tarde, né, eu passei a estudar um pouco mais isso e foi, né, comprovado cientificamente que quando você está fazendo algo com as mãos, entretida, fazendo algo, um artesanato mesmo, é um momento que você está presente. Sim. Então, você não está passando pelo sofrimento do que já aconteceu lá no passado, que você não tem como mudar, e nem naquela ansiedade lá do futuro, que você também não tem como saber. Então, por isso a magia do artesanato de nos fazer tão bem, por isso que é muito bom. E eu passei a fazer as fantasias, mas eu não sabia costurar. Eu fazia com cola quente. Ai, que barato. E ela colocava aquelas coisas, tá me incomodando. Falei, não, vou costurar então. E aí, com sacrifício, comprei uma máquina de costura simples, doméstica, comum, e comecei a fazer as roupinhas dela. Mas a minha dificuldade era a costura reta. A costura não saía reta. Bom, falei, então o que eu vou fazer? Tinha um ateliê perto de casa que dava aulas de patchwork. Falei, eu vou fazer patchwork. Porque patchwork são formas geométricas, vou aprender a costurar reto. E vamos lá fazer patchwork. Para minha surpresa, quando eu finalizei o patchwork, falei assim, bom, agora você vai ter que fazer o quilting. O que Oi, é isso? como assim? Mas quilting não é para todo mundo. Já começou aquela, mas, meu Deus, por que não é para todo mundo? São poucas pessoas que sabem, as pessoas não ensinam, não têm uma técnica. E aí, enfim, eu não tinha condições de mandar fazer, porque era caro o serviço de quilting. Até hoje é muito valorizado, inclusive fonte de renda de muitas mulheres. Sim, sim. Falei, bom, então eu vou ter que aprender. De um jeito ou de outro, eu vou precisar aprender isso. E nada na vida por acaso, eu já tinha aprendido sobre métodos de aprendizado quando eu trabalhava com tecnologia e apliquei aquele meu conhecimento para aprender a técnica. Aprendi, adorei, me encantei, né? Mesmo porque não precisava costurar reto, era tudo na curvinha. Aí ela se encantou e se descobriu, né? Eu me descobri naquilo, me encantei. E aí eu passei a falar assim, meu Deus, eu quiltei todos os meus trabalhos de patchwork. Uau. E aí comecei a quiltar para as minhas amigas. O que vocês têm aí para quiltar? Porque ninguém sabia quiltar. Ninguém queria, né? Porque eu lembro que naquela época era um medo, pavor. Vilt. E aí eu comecei a quiltar para todo mundo. Todo mundo da sala me dava as peças para quiltar e tal. E ali eu comecei a treinar, fazendo peças de verdade, aplicando. Comecei, aí me descobri naquilo e aí comecei a prestar serviço de quilting. Antes mesmo de ser premiada? Antes. Olha. Comecei a prestar serviço de quilting na minha máquina Singer comum, doméstica. Comecei com trabalhinhos pequenininhos e depois fui aumentando e quiltava colchas ali na minha máquina. Quiltava para fora já. Mas eu queria me especializar, eu queria saber se o que eu estava fazendo estava certo, porque era raro, não tinha uma referência técnica para saber se aquilo estava bom ou não. Sim. Então, aí sim, eu fiz umas peças e mandei para um concurso internacional de Gramado para eu ter uma avaliação técnica se eu estava fazendo certo ou não. E isso foi, tipo, quanto tempo depois que você começou a quiltar? Foi 2 anos. 2 anos quiltando para fora, aí você resolveu mandar para Gramado. E logo na primeira vez? Fui premiada. Eu tinha quiltado o melhor trabalho do show, ganhei o primeiro lugar em colcha e ganhei uma menção honrosa. Não, foi da Salles? Foi o trabalho de quem foi que era? Aquela... Hã? De quem que era o trabalho? O primeiro foi o da Sônia Padaratz. Da Padaratz, isso. Eu sabia que era a Sônia, isso. Eu tinha feito... Ela fez a peça e eu lembro quiltei. Que eu cheguei no festival e todo mundo falou assim, tu viu que é catarinense, não sei o quê, a massa.
disse, mas eu não conheço. Nossa, eu olhei e falei, uau, uau, uau. Como assim? Quem é essa pessoa? Ninguém sabia quem era a Márcia. Ninguém. Por quê? Eu estava no quartinho dos fundos da minha casa, quietinha. Quem me conhecia era quem estava no ateliê. E quando eu comecei a prestar serviço, eu ia nos ateliês e mostrava as fotos dos trabalhos que eu tinha quiltado e oferecia para os ateliês pegarem trabalho e terceirizar para mim. Ah, que legal. Então, mesmo os quilts que eu fiz para essas pessoas, as pessoas não sabiam que era eu. Os ateliês me conheciam, mas as pessoas os meus clientes não, ninguém sabia quem eu era. Então, quando eu cheguei em Gramado, é lógico, eu levei um susto. Era uma ilustre desconhecida. Ninguém sabia, mas quem é essa pessoa que todo mundo queria me conhecer? Eu fiquei assustadíssima, porque eu não tinha a menor ideia. Você nunca tinha ido a Gramado? Não. Na verdade, acho que eu tinha ido uma vez, mas não estava ligada na história, uma coisa assim, sabe? Legal. Foi incrível. Massa. Vamos para a próxima parte. A gente vai fazer um breakzinho e daqui a pouco a gente volta com mais da Márcia Baraldi. Possui uma loja de tecidos e sempre busca novidades para conquistar suas clientes. Assim, ela conheceu a Handbox, o primeiro produto exclusivo para a revenda da Andressa Boal Design. A Handbox possui um design inovador, perfeito para complementar e diversificar as vendas em armarinhos, ateliês e lojas de tecido, combinando paixão e estilo de vida de quem ama costurar ou artesanar. Dentro de cada mini hand, você encontra um acessório exclusivo da Costureira Vaidosa. Com a revenda dos produtos da Costureira Vaidosa, além de encantar suas clientes com peças da Andressa Boal, Lívia aumentou suas vendas, diversificou seus produtos, ganhou prêmios de melhor revenda e elevou seu ticket médio. Faça como ela e encante suas clientes ao mesmo tempo que fatura com isso. Entre em contato através das redes sociais, sites ou WhatsApp e saiba mais. Olá, eu me chamo Nilda, eu faço parte do projeto Naninhas do Bem. Eu peço que quem possa colaborar com o nosso projeto, contribuindo com tecidos, linhas, principalmente tecidos, tá? Tricoline 100% algodão, para a gente continuar fazendo esse nosso projeto tão lindo, que é fazendo essas naninhas para a gente levar para as crianças e adultos que estão internados em hospitais. Obrigada. Então, estamos de volta com a Márcia, para a gente agora falar um pouquinho mais. A gente parou naquele momento do festival da Ilustre Desconhecida, que ganhou 2 prêmios logo de cara, né? Na verdade, foram 4. 4? 4 prêmios. Nesse primeiro 2 festival? Individuais. 2 individuais. E 2 com parceiras. Uau. E como foi? Aí tu falou que tu ficou assustada, né? Chegou lá e viu aquela mulherada toda enlouquecida. Quem é a Márcia? Quem é a Márcia? Eu imagino que o teu mundo deve ter mudado ali, né? Daquele momento em diante, né? Foi um marco ali. Foi uma alegria tão grande, mas tão grande, de me ver valorizada, de ver meu trabalho tecnicamente correto, de ver que eu estava no caminho certo. E eu não me cabia. Era uma coisa assim muito incrível, incrível mesmo. Foi uma felicidade incrível. E depois, você mandou mais quantas? Logo, aí depois foi uma coisa, né? Porque todo mundo queria a Márcia Baraldi. Todo mundo queria fazer curso com a Márcia Baraldi. Você já começou a dar aula logo em seguida? Foi. Na verdade, quando eu fui premiada, aquilo gerou um impacto muito grande, porque as pessoas queriam saber como que eu fazia. Sim. Como que era. É que Gramado é muito referência para todo mundo que trabalha na área, né? Tipo, ganhou Gramado, eu brinco que ganhou Gramado, espera o melhor ano da vida, né? Porque vai trabalhar. Vai, é incrível. E ali eu falei,
as pessoas começaram a me chamar e falar assim, eu quero que você dê aula para mim. Então, os ateliês que eu prestava serviço, falaram assim, não, eu quero que você dê aula lá, eu quero que você dê aula lá, e aqui e ali, e já começaram a me chamar para dar aula. E eu falei, bom, se é para dar aula, vamos fazer uma coisa bem feita, né? Como eu te falei, eu tinha já uma formação em pedagogia e, enfim, montei um curso bem passo a passo, direitinho, que a pessoa realmente conseguisse aprender. E aí eu comecei a transformar a vida dessas mulheres, e aí foi a mágica. Porque muita gente aprendeu, né, e passou a praticar e a executar o quilting. Eu brinco que é o quilting antes da Márcia Baraldi e o quilting pós Márcia Baraldi. Eu estou errado? Não, né? Inclusive Gramado, a Carminha, né, que é a organizadora do festival, ela fala que o Brasil tem esse marco. Né? Eu concordo. Porque eu tenho uma coisa assim, não foi só técnica pedagógica para ensinar o quilting. Eu gosto de compartilhar o meu conhecimento. Eu tenho isso é de dentro de mim. Eu gosto de transbordar isso. Eu não tem pessoas, por exemplo, a minha mãe, né? Eu peço para minha mãe é um coração de ouro. Mas se eu pedir para ela me ensinar alguma coisa, ela vai falar assim, deixa que eu faço, filha. Sabe? Tem pessoas que não têm... Ela não tem dom, entendeu? Ela faz com o meu coração tudo. Mas tem pessoas que não, né? E eu adoro ensinar. Eu adoro o momento que eu estou dando aula da pessoa, de ver a transformação da pessoa. Eu sei, já fui tua aluna. Já fui carregando uma maquininha para tua, porque tinha o máximo que a gente fazia, mas a gente levava a máquina da gente. Eu disse, isso é genial, porque a gente vai para aula, a gente faz... Quilting já é uma coisa que, né, é um bicho, né? E aí com a máquina da escola, aí tu vai com a tua, é diferente, porque daí tu aprende a regular. Exato, é uma coisa, né? Um dos fundamentos da minha técnica de aprendizado, de ensino, né, da verdade, é a aluna aprender na própria máquina. Porque senão são dois conhecimentos, aprender a mexer na máquina e aprender o quilting. E aí já tem aquela resistência, assim, o problema é da máquina, o problema do, não me adaptei a essa máquina. Não me adaptei, como é que eu ponho a linha aqui, coisa. Então, complica, sabe? Então, com a sua própria máquina, você já vai em paz, sabe? E ali vai se desenvolver e vai fazer. E aí você começou a viver esse mundo todo e aí a gente cai na Márcia empreendedora, né? Além de professora, você desenvolveu produtos, a luva, as réguas. Você hoje talvez seja uma das maiores autoras de livros, né, técnicos, né? Acredito, de quilting, acredito que seja a única, né? Sim. Nacional, né? E internacional também, né? Porque a Márcia, além de livros nacionais, tem inglês e espanhol, dá aula fora, ganhou, né, festivais fora do Brasil. Fala um pouquinho desse momento Márcia empreendedora, saindo daquela euforia ali da primeiro prêmio, da primeira aula, da técnica, para os teus produtos. Tudo aconteceu exatamente dessa forma que eu estou te explicando, de eu transbordar o meu conhecimento, de eu compartilhar. Eu falo que quem compartilha multiplica. O que acontece? Quando eu comecei a me aprofundar no assunto, porque aí eu passei a ensinar e aí então eu passei a fazer mais cursos. Fui fazer curso com as maiores quilters do mundo. Por quê? Porque eu queria a cada vez dar o meu melhor. E aí eu me deparei com vários materiais diferentes lá fora, nos Estados Unidos principalmente. Então assim, que eu já tinha uma veia empreendedora, porque o que eu ganhava era uma parte para mim e uma parte para o meu próprio negócio, que era investir no meu treinamento, né? E com a prestação de serviço, depois com a prestação de serviço de dar aulas. Então os cursos, uma parte sempre foi reservada para você reaprender e passar para frente. E aí eu comecei a ter contato com vários produtos que não existiam no Brasil. E eu falava para as lojas comprarem, importarem e tal, mas como era um nicho muito pequeno, então as pessoas não tinham interesse em vender esses materiais. Então eu passei, além de dar aula, a vender produtos para as alunas. E as alunas queriam aquilo que eu usava. Facilitadores, né? Facilitadores, ferramentas que facilitassem a vida.
Com isso, o que aconteceu? Primeira coisa que eu desenvolvi foi uma luva. Por quê? Eu tenho psoríase, então eu sempre tenho uma lesãozinha na mão. Agora mesmo eu tenho uma lesão. Qualquer estresse, qualquer coisinha, vai lá e aparece. Então eu não conseguia usar as luvas americanas porque era a mão todinha fechada. Então eu desenvolvi uma luva, que é essa daqui, que eu colocava nas mãos e ficava com a mão livre, com os dedos livres, mas com a palma da mão, que era onde eu precisava, direitinho. E aí as alunas queriam essa luva. Eu produzi uma para mim e as alunas queriam. Enfim, comecei a produzir as luvas para venda. Com o tempo, a minha apostila de aula, eu quis ir aprimorando, e aí essa apostila virou uma revista da Minuano na época. E essa jornalista que fez essa revista Minuano falou: Márcia, tem conteúdo para um livro. E eu falei: meu Deus, será que eu tenho esse conteúdo? Tem, Márcia, vamos, eu te ajudo, eu faço editoração, você vai escrever o primeiro livro de quilting do Brasil. Eu tenho autografado, tá, gente? E eu sou muito grata e eu fiz esse livro. Então, assim, as coisas foram acontecendo passo a passo. Escrevi esse livro, depois comecei a dar aula em Gramado. Um grupo de mexicanos que estavam em Gramado me convidaram para lançar esse livro no México, em espanhol. Fiz a tradução, produzi. E, a partir daí, comecei a produzir outros materiais, todos facilitadores. E escrever livros para ajudar a usar. A fazer mesmo, né? A criar Então, criei o primeiro projeto de quilting com uso de réguas do Brasil, onde você coloca a régua em qualquer máquina doméstica e você consegue fazer o quilting. Você trabalhava com calcador também, né? O calcador. Desenvolver um calcador todo. Tudo. Então, tudo, né, pensando nisso, em facilitar a vida da quilter, de quem usa. Você criou um ecossistema, né? Dentro do teu coisa. A cliente ali, ela estava querendo aprender. Pô, vou vender né? Vou ensinar, vou vender o produto. E foi criando. O mundo é pequeno e aí eu comecei a ser convidada para dar aula fora do Brasil. Então, através desses mexicanos, eu fui convidada para dar aula em Miami. Mas isso antes de tudo ser premiada em Houston. Ai, olha, foi muito... o livro eu escrevi depois que eu fui premiada, do meu primeiro prêmio internacional. Foram alguns prêmios internacionais com mais relevância. Fui premiada em alguns festivais, o maior é Paducah, né, que é no Kentucky. E que hoje eu quero... eu recebi um prêmio essa semana, que foi maior do que eu ser premiada lá. Eu criei um grupo de mentoradas entre as minhas alunas, 6 mentoradas que eu acompanhei, um acompanhamento de 8 meses, para elas produzirem uma peça para mandarem para Paducah. E dessas 6 alunas, 4 foram selecionadas em Paducah com 6 trabalhos. Uau! Para esse ano. Então, esse ano tenho 4 alunas lá, 6 trabalhos que eu consegui ensinar. Então, quer dizer, é um prêmio maior ainda, né? É muito bom, muito gratificante. Então, aquilo foi crescendo e aí eu comecei a dar aula fora. Aí fui selecionada para dar aula em Houston, no maior festival do mundo. E quando eu fui selecionada lá, eu precisei escrever o livro em inglês para levar para lá. Então, tudo foi necessidade, aquilo foi gerando As coisas foram a necessidade. acontecendo, com o teu transbordo, tudo foi acontecendo. Exatamente, né? E aí, a partir disso, eu também passei a vender meus produtos nos Estados Unidos, então eu precisei montar uma empresa lá. Hoje você vende lá e aqui? Vendo lá e aqui, através de uma empresa lá e uma empresa aqui. Não é uma empresa física lá, é uma empresa que fica dentro de um escritório, de contabilidade. Sim. Então, é uma coisa legalizada, né, para ficar bem legalizado. E tudo começou embaixo da escada da minha casa. Nós já vamos chegar lá. Por enquanto, a gente vai dar uma pausazinha, tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta com o nosso último bloco.
fazer essa pergunta para você, Tânia. Vale a pena ser um franqueado sem ter pano? Eu não tenho a menor dúvida em dizer que vale. Vale muito a pena. O suporte que a gente teve, negociação com o fornecedor, o mercado, né, o nicho, realmente eu fico analisando todos os mercados e sei que eu escolhi o mercado certo, graças a Deus. Meu nome é Renata, sou usuária e consumidora da Centerpanos aqui da Moca. Adoro o lugar, as pessoas são excelentes, o atendimento é ótimo. Eu prefiro comprar aqui, primeiro porque é perto da minha casa. Segundo, porque os preços são bons e o atendimento é impecável. Eu já conheço a Centerpanos, adoro essa loja, porque é o tipo de loja que parece o supermercado do artesanato. Para quem gosta de patchwork, de bordado, de crochê, tricô, ela atende todas as nossas necessidades. Artesanato há muito tempo, adoro. E uma aluna minha falou dessa loja e me indicou para dar aula aqui. Adoro a loja, acho que Atibaia estava precisando realmente de um lugar onde a gente se sinta bem, onde a gente é bem atendido, existe uma organização e quando você tem uma loja que você faz uma peça e ela tem todo o material para que você saia com essa peça pronta, é muito gratificante. Olá, eu me chamo Nilda, eu faço parte do projeto Naninhas do Bem. Eu peço que quem possa colaborar com o nosso projeto, contribuindo com tecidos, linhas, principalmente tecidos, tá? Tricoline 100% algodão, para a gente continuar fazendo esse nosso projeto tão lindo, que é fazendo essas naninhas para a gente levar para as crianças e adultos que estão internados em hospitais. Obrigada. Então agora a gente vai dar uma espiada num vídeo muito especial que uma musa preparou pra gente para inspirar você. Ai, que grande honra! Gostaria de primeiramente me apresentar. Eu sou Dani Delinsky, artesã e professora de costura criativa, e recebi esse convite incrível dessa minha amiga maravilhosa que está aí nessa nova fase, toda apresentadora de programa, né? E fui convidada para ela para participar aqui deste primeiro programa, trazendo uma mensagem para vocês, né? E aí eu fiquei pensando que mensagem que eu poderia trazer para vocês. E toda vez que alguém me pede alguma mensagem, eu lembro logo da minha própria história, né? De como há 11 anos atrás eu nem imaginava que eu ia estar aqui num ateliê, tô aqui, ó, pronta para começar a minha aula. E gravando essa mensagem para vocês, para dizer que a costura realmente é um agente transformador. Eu acho que o artesanato em si, ele é um agente transformador, né? A costura nos leva a lugares que a gente nem pode imaginar, e eu nunca imaginei estar aqui, né? Comecei com toda a dificuldade do mundo, uma máquina muito simples, sem saber passar a linha na máquina, na cozinha da minha casa, e isso foi tomando um espaço na minha vida, foi tomando uma dimensão muito maior, quando eu consegui enxergar que haveria uma grande possibilidade de estar mais presente dentro de casa, com os meus filhos, né, tendo uma fonte de renda, me tornando uma mulher empreendedora, uma mulher empoderada, dona da minha própria vida financeira e dos meus próprios desejos, né? Mas nunca imaginei que o artesanato me levaria tão longe, né? Que hoje ele seria a fonte de renda de toda a minha família, e é muito bacana. Então, a Andresa me pediu para que eu trouxesse uma mensagem para você. E eu gosto sempre de lembrar da minha história, porque ela não é motivo de garantia de nada na vida de ninguém, né? Mas a minha história, com certeza, ela é uma inspiração para você que, de repente, está aí na situação que eu estava há 10 anos atrás, se sentindo cheia de medo e falando, será que eu vou dar conta de conseguir costurar? Será que eu vou dar conta de conseguir aprender? Será que isso vai me levar a algum lugar, né? Eu acho que essa é a grande pergunta de insegurança que bate na gente quando a gente está iniciando, ou em momentos que nem é tão fácil assim vender e que as coisas ficam difíceis, a gente logo pensa em desistir, né? Não foi fácil, né? Chegar, não é fácil a gente alcançar. Eu acho que tudo na vida
é motivo para que a gente esteja sempre dedicada, com muita força de vontade naquilo que a gente quer fazer, né? Eu acho que essa vontade é o que nos move. E eu gosto sempre e digo sempre para as minhas alunas, quando você pensar em parar ou você achar que você não é capaz, lembra da sua primeira peça. A gente se enche de poder quando a gente termina a nossa primeira peça e sai orgulhosa, mostrando para todo mundo, né? E quando a Andresa me pediu, traz uma dica em no máximo 10 minutos, eu falei, meu Deus, mas em 10 minutos eu ensino a fazer uma bolsa, minha filha. Então, gente, gostaria de te dizer isso, sabe? Eu acho que a gente nunca pode perder a chama do primeiro sentimento da primeira peça feita, seja ela em pintura, em crochê, em bordado, em ponto cruz, seja o artesanato que você fizer. Quando a gente consegue realizar o primeiro trabalho, a gente enxerga a capacidade que nós temos. E todos nós somos capazes, né? Assim como eu, assim como você, assim como milhares de mulheres e homens que estão dentro do artesanato, eu acho que o artesanato tem esse poder transformador, né? E não só transforma a vida das pessoas, como também tem essa capacidade de cura, essa capacidade de nos tornar pessoas que tem essa capacidade, né? Que se enxerga dentro daquele negócio. E nada melhor do que a gente trabalhar com aquilo que a gente ama, da gente pegar um projeto, entregar dedicado exclusivamente para os nossos clientes. Então, isso tudo é muito gostoso. Sobre as dificuldades, eu acho que elas fazem parte do caminho, né? E por mais que hoje eu seja totalmente conhecida e reconhecida por aquilo que eu faço, eu gosto sempre de dizer que o meu sucesso, ele não veio hoje, assim como o seu também não. Entendeu? O que você conquistou hoje através do artesanato, ele é fruto do sucesso daquilo que você colheu lá atrás, quando ninguém te via, nas dificuldades, nas coisas que você estava passando. Então, eu acho que se tem uma mensagem legal que eu tenho para trazer para você, continue estudando, né? Se você faz costura, estuda, seja autoridade, conheça, seja curiosa, saibam os porquês, né? Não sejam dependentes. E eu acho que essa era a dica que eu podia trazer para você. Persiste, o artesanato tem esse poder de transformar as nossas vidas, né? De trazer acalanto à alma, né? E ele traz bons ventos, como diz Andresa Boal. Então, minha amiga, é um prazer estar aqui falando com você, falando com o seu público, né? Primeiramente, parabéns aí pelo seu programa. Estou muito feliz com o convite. E a dica que eu queria deixar hoje para vocês é essa mensagem, né? O inspire-se. Inspire-se através da sua história e daquilo que você faz. Seja forte, corajosa, não desista, porque a gente precisa levar o artesanato para longe, sabe? Fazer as pessoas enxergarem valor naquilo que a gente faz. E isso começa em nós. Então, que a gente possa sempre enxergar esse valor. E muito obrigada, Andresa, pela oportunidade de eu vir aqui falar, né? Muitos parabéns para você pelo seu espaço. Isso quer dizer que a gente está chegando em lugares onde a gente não imaginava, que o artesanato não é aquele negocinho feito de qualquer jeito, num lugar qualquer, não é bem assim que funciona. Nós somos valorizadas, nós temos isso como profissão, e é maravilhoso encher a boca para dizer eu sou artesã, eu sou costureira, e é uma honra para mim estar aqui. Então, um beijo para você, fica com Deus, parabéns, sucesso e bons ventos.
Olá, eu me chamo Nilda, eu faço parte do projeto Naninhas do Bem. Eu peço que quem possa colaborar com o nosso projeto, contribuindo com tecidos, linhas, principalmente tecidos, tá? Tricoline 100% algodão, para a gente continuar fazendo esse nosso projeto tão lindo, que é fazendo essas naninhas para a gente levar para as crianças e adultos que estão internados em hospitais. Obrigada. Então vamos lá para a nossa terceira parte dessa entrevista. Olha, eu sou suspeita, viu? Porque sou fã de carteirinha. E depois dessa notícia maravilhosa que temos muitas alunas premiadas esse ano, teremos muitas brasileiras, então, né, com prêmio, isso é muito legal. Eu acredito muito que quando um cresce, toda a classe se engrandece, né? Então, eu fico muito feliz com a tua conquista e com a conquista das meninas. Então, parabéns, né? Obrigada. E eu queria aproveitar, já que a gente estava falando de passar esse conhecimento e tudo isso, eu sei que você está numa fase bem infoprodutora agora, né? Os cursos presenciais pós-pandemia acabaram, né? E como que veio isso? Como que a Márcia, isso foi uma reinvenção pós-pandemia ou já vinha caminhando, diminuindo um pouco as feiras, né? A gente já vinha num movimento assim, eu acho, né? Eu comecei então a fazer feiras, levando os produtos e tudo mais, e e dava aula no Brasil todo, então Brasil e fora do Brasil. Então eu viajava muito, muito, muito. E chega uma hora que isso, né, vai cansando e você nunca, pelo menos eu não conseguia atender a demanda. É que não dá para dar escala, né? É uma Márcia só, né? Não dá para botar uma sala com 1000 alunas, né? Não tem como eu colocar mais de 20 alunas numa sala, eu não consigo dar atenção para cada uma. Eu ia numa cidade, dava aula, elas queriam a continuidade daquela aula, eu só ia conseguir voltar depois de 6, 8 meses. Com uma agenda louca, né? Agenda eu sei louca. Que a gente, né? A gente precisava estar, às vezes, fazendo uma coisa ou outra. A Márcia tá não sei aonde, a Márcia não sei aonde. Era uma andarilha, né? Tava assim a tua vida, Tava né? assim. Eu lembro que a tua mãe tava, ai, coitada, que não aguenta, Márcia, tadinha. E arrastava minha mãe para as feiras, a irmã. Todo mundo. E assim, eu falei, não, eu vou começar. Na verdade, eu não tinha intenção de fazer um infoproduto, de verdade. Eu comecei a fazer umas aulinhas no YouTube, fiz um desafio de 360 dias. Eu lembro, Lembra? Foi o máximo, acho que foi uma das primeiras nessa... Todo dia eu fazia um videozinho de quilting de 5 a 15 minutos. A média era 7, 8 minutos, eu fazia um videozinho, que está até hoje lá no meu canal do YouTube, muito legal, muita gente ainda ama esses vídeos. E depois desse que terminou, as pessoas queriam um curso na internet e eu fiz esse curso. Isso foi em 2018, comecinho de 2018. Então, em 2017, eu aprendendo a lidar com a câmera, a lidar com luz, a lidar com tudo isso. Foram um ano de treinamento, na verdade. Eu estava compartilhando, mas eu também estava aprendendo. Sim. Que não é fácil a gente falar com câmera, a gente ter... Sabe, é bem desafiador. Então, durante esse tempo todo, me preparei, lancei o meu curso digital, o curso online, e foi um sucesso. Estourou, e aí eu consegui atender essas alunas. Então, o curso online, tem muita gente que tem uma resistência, mas depois que você assiste o primeiro, você fala assim, é a melhor coisa do mundo. Sim, tá em casa, né? Tá em casa. Você não está olhando da vizinha, né? Que às vezes a vizinha faz melhor que você fica morrendo de vergonha de mostrar o seu. Isso, é verdade. E você pode voltar à aula, ver novamente. No dia seguinte você pode fazer outra vez e assim sucessivamente. E tudo é treino, né? Tudo é treino com técnica. Então você assiste a técnica ali, aplica, vai seguindo no seu tempo, né? E isso foi transformador e as mulheres começaram realmente a cada vez mais querer mais cursos e tal. Então, hoje em dia eu tenho vários cursos, inclusive essa mentoria que é nova,
Inclusive em Gramado também, eu acredito que foram 8 ou 9 prêmios que as alunas levaram lá no Gramado. Eu acho muito legal que quando você começou com essa história dos cursos e tal, você fez um concurso entre elas também, não fez? Fiz concurso com elas, eu fiz uma exposição no shopping Iguatemi. Eu lembro a exposição, eu fui com a minha mãe na exposição, tu tava com cachecol de fita métrica e a minha mãe tamanho da parede. Isso. E aí a minha mãe tava com cachecol também e eu tava naquele dia, acho que as duas tinham ido pro shopping com cachecol e a gente fez uma foto do lado daquela tua foto grande, minha mãe e eu com cachecol, as 3 de cachecol. Mas assim, o que me encantou naquela exposição, primeiro que era uma exposição num shopping center, né? No Iguatemi, assim, né? Lindo, maravilhoso. E segundo, que tinha roseta para todo mundo. Tinha roseta para todo mundo. Né? O shopping me convidou para eu expor o meu trabalho. Elas queriam que eu colocasse, foi um convite para fazer uma exposição dos meus trabalhos premiados e trabalhos que eu tivesse interesse em demonstrar. Eu falei, o meu maior trabalho hoje é transformar a vida de mulheres que não acreditam em si mesmo, porque tem muita gente que não acredita que é capaz de fazer esses trabalhos, acha que é difícil, e não é. Eu falei assim, uma parte considerável do meu trabalho é a transformação das minhas alunas, então eu gostaria muito de que uma parte da exposição fosse delas. E eles toparam. Eu falei, maravilhoso. E aí eu fiz o desafio com elas e foi transformador na vida de muitas delas. Cara, eu conheço várias alunas tuas que hoje vivem de quilting. Várias. Eu poderia citar, mas eu poderia esquecer de alguma. Mas eu conheço várias e são tão especiais e são tão, assim, pessoas muito queridas, assim, para mim e tenho certeza para ti também. E que estão contigo desde o início e que até hoje, quando eu vejo o trabalho delas, elas fazem questão de falar o teu nome. Elas fazem questão de te reverenciar. Porque pós-Márcia chegou bastante gente, né? O mercado está cheio agora, tem bastante gente. Que coisa boa! Né? É bom, mas é muito bom quando a gente reconhece quem veio, né? Quem abriu a porta. E você abriu um mundo de possibilidades para essa mulherada. E assim, não tem como dizer que o nosso quilting do Brasil é outro pós-Márcia, é outro, não é a mesma coisa, não é. Você foi pioneira, você foi guerreira, você foi muito única durante muito tempo, né? Você reinou durante muito tempo, né? De braçada. Isso é muito lindo, é muito orgulho. E eu quero cada vez mais, sabe, transbordar esse conhecimento e levar quilting para a vida dessas mulheres. Porque eu vejo que transforma não só a técnica, transforma a autoestima, transforma a vida, transforma não só a vida delas, mas a vida de outras pessoas. Então eu tenho trabalhado muito com elas se tornarem presentes na vida de outras pessoas através do quilting. Que legal. Então, quando você presenteia com um quilting, a pessoa fica assim, uau! Sim, porque é uma obra de arte, né? Você passou por aqui? É uma técnica que valoriza demais e só precisa do material básico de costura, não tem nada. Não, precisa de mais, precisa querer, né? Precisa querer, precisa treino, precisa de muito Precisa técnica com treino. Não, isso eu sempre falo, não adianta treinar, né? Todo mundo fala assim, quilting é só treino, não é só treino. Se você só treinar, não vai. Então, uma das primícias assim, do meu método de ensino é treinar fazendo peças. Porque você não aprende a dirigir um carro de corrida dirigindo Uber. Não. Então não adianta treinar só no papel ou treinar no... Não, tem que treinar com técnica, executando peças. Então, elas vão aos poucos aprendendo a fazer as peças. Então, desde peças simples, peças utilitárias, peças que elas se fazem presente na vida de outras pessoas, porque quando presenteia a pessoa, quando olha aquilo em casa, fala assim, olha, é dela. E assim é incrível, porque aí os netos, os sobrinhos, a vizinha, a filha, a nora, todo mundo tem peça das quilters e lembra-se disso. É muito legal, muito legal. Mas você me fala uma coisa, as pessoas, você falou que ainda tem um canal no YouTube, as pessoas conseguem acessar hoje o YouTube, normalmente. Qual que é Márcia Baraldi mesmo? Todos os meus canais é Márcia Baraldi Quilter.
Então eu digo que é uma linha editorial para cada uma das mídias sociais. Certo. Então existe no Instagram, tem uma linha editorial. Então o que é uma linha editorial? Vídeos curtinhos, né, algumas fotos, trabalhos das alunas que eu adoro compartilhar. No Facebook eu já tenho uns videozinhos um pouco maiores que ensinam um pouquinho mais os tutoriais. E no YouTube eu tenho todo o passo a passo. Então eu tenho lives, né? Então existem períodos. Normalmente as minhas lives são das terças e quintas. Certo. Mas no YouTube. No YouTube. Então quando eu faço lançamentos do meu curso digital, que abrem as inscrições de tempos em tempos. Sim. Esse curso se chama o básico Quilter de Sucesso. Então, quando eu abro as inscrições, então eu faço lives diárias por um período, depois eu dou uma pausa para receber as alunas. E são milhares de alunas hoje, e elas se falam entre elas e trocam experiências, e é incrível. Então, eu dou esse tempinho para recebê-las, com bastante carinho e atenção, e depois eu retomo as lives semanalmente. Então, sempre tem conteúdo novo, fresco e atual em todas as mídias. Procurem a Márcia, né? Tem vontade de aprender a quiltar? Procure, faça o curso, vale a pena. E todo mundo é capaz, e quilting pode ser tão fácil quanto costurar. As minhas alunas falam que é mais fácil do que costurar. Quem sabe, ó. O mestre que está falando. Márcia, muito obrigada. Eu queria ficar aqui o dia inteiro batendo papo contigo, né? A gente faz tanto tempo que a gente não se vê. Pois né? é. E pós-pandemia, essa loucura toda. Muito obrigada, muito obrigada. Eu realmente sou muito tua fã, admiro demais o teu trabalho e te agradeço muito pela tua disponibilidade. Eu que agradeço demais de estar aqui e quero compartilhar ainda mais o meu conhecimento, e está todo mundo convidado a entrar nos meus canais e vamos fazer desse programa um grande sucesso. Parabéns pelo teu sucesso. Obrigada, meu amor. A ideia é divulgar boas histórias que inspirem outras novas boas histórias também. Se eu consigo, todos conseguem. É isso aí, viu só? Gente, muito obrigada. E com isso a gente fica por aqui. Até o próximo programa.